E aí, pessoal, no vídeo de hoje vou explicar para vocês uns conceitos básicos sobre os ponteiros. E bom, nessa primeira aula vamos mostrar a parte inicial, falando um pouco sobre variáveis e mostrando um nível mais baixo da memória. E depois vamos avançando, mostrando a definição de ponteiros e explicar como funciona o ponteiro propriamente dito. Bom, por que eu decidi fazer essa introdução com variável, mostrando como funciona? Porque eu acho que é um passo bastante importante para a gente entender realmente como o ponteiro funciona. Se a gente conseguir ver isso mais ilustrativo, eu acho que fica bem mais didático do que simplesmente dizer que um ponteiro aponta para uma variável. Então, vou mostrar isso um pouco mais na prática, vamos dizer assim. Então, só relembrando um pouco dos conceitos. Esse é um código básico que eu só declaro uma variável A, digo que o valor dela é 5 e printo o valor. Isso é o básico. Vamos mostrar isso como funciona na memória. Quando a gente declara a variável A, o que a gente quer dizer para o computador? Eu peço para ele separar um endereço, uma faixa de valores na memória que vai representar essa variável. Então, ou seja, eu declarei a variável A e o computador separou em hexadecimal A04 até A08 um valor apenas para essa variável A. Ou seja, qualquer alteração que a gente fizer na variável A vai alterar nessa faixa de endereços. Acho que vocês conseguiram compreender mais ou menos o que eu quis dizer. Bom, então quando a gente declarou lá que A é igual a 5, dentro dessa faixa de endereços vai ter a informação que essa variável vai ter o valor de 5. Então, quando a gente vai no printf e a gente diz que a gente quer mostrar na tela a variável A, o que é que ele faz por debaixo do pano? Ele pega a informação de qual é a faixa de endereços de A. Ele vê essa faixa de endereços e interpreta qual valor está dentro e depois só joga para nós o resultado. Essa é uma parte básica e vai servir como uma base para o ponteiro. Então, agora que nós já entendemos um pouco melhor, ou demos uma revisada em como funciona a variável, vamos agora saber o que é o ponteiro. Ponteiro nada mais é do que uma variável que aponta para o endereço de memória de outra variável. Ou então, como eu acho melhor de se explicar, porque eu acho essa definição um pouco confusa, que ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda um endereço de memória nela. Eu acho que essa explicação é um pouco melhor porque vocês vão ver quando eu explicar agora no desenho. Então, como a gente faz um ponteiro em si? A gente começa declarando o tipo desse ponteiro. Por exemplo, se aqui fosse um char, eu declararia que se eu quisesse apontar para A, eu declararia que era um char também. Mas como aqui é um inteiro, a gente vai declarar como é um inteiro. E coloca esse sinal, que vai servir tanto para diferenciação e como para criar o ponteiro. Um pouco mais na frente eu explico melhor o que é diferenciação. E bota o nome da variável, que no meu caso vai ser PTR, que é de ponteiro. E eu digo que eu vou receber, esse ponteiro vai receber o endereço de memória de A. Vamos lá com calma, que foi muitas coisas. Então, basicamente, esses dois sinais aqui, esse o de multiplicação que a gente usa e o i comercial, eles vão ter, como eu gosto de explicar, esse vai ser para atribuir valor ou buscar valor, e o nosso i comercial atribuir memória. Ou atribuir endereço. Acho que fica melhor. Então, o que mais ou menos vai significar isso? Quando a gente cria um ponteiro, a gente precisa que esse ponteiro aponte para alguma coisa, como eu falei. Então, a gente tem que passar o endereço da memória de qual variável nós queremos. Então, como a gente, aqui no nosso exemplo, quer que nós acesse o endereço de memória de A, o ponteiro aponte para ela, a gente vai ter que usar esse sinal aqui do i comercial, que, como eu falei, atribui endereço de memória, e coloca, esse ponteiro vai receber o endereço de memória de A. Porque, como eu falei, o ponteiro nada mais é que uma variável que guarda o endereço de memória de outra variável. Vamos explicar isso aqui com um desenho. A gente vai ter aqui o mesmo exemplo aqui do A, só que aqui. Bom, vamos lá.
A gente declarou o nosso ponteiro, que vamos dizer que está em outra faixa de endereçamento um pouco mais distante do que o nosso A. É, e dentro dessa faixa, a gente, como eu falei, ele vai receber o endereço de memória de A. E como a gente tinha visto anteriormente, é A04. Então, quando a gente vai acessar o nosso ponteiro, a primeira coisa que ele vai decodificar vai ser o endereço de A, que a gente mostrou. Pode parecer muito confuso e a primeira coisa que a gente tem a entender é que isso não tem utilidade quase nenhuma, mas depois a gente vai ver, principalmente estrutura de dados, que isso é a base para a construção, por exemplo, de linked list ou então de uma árvore. Mas, primeiramente, vamos focar, vamos baixar o facho e vamos começar com os conceitos mais simples. Então, e se eu quiser, o que é que eu faço com esse ponteiro? Uma das utilidades que a gente pode fazer é acessar o valor dessa variável aqui a partir do nosso ponteiro. Como eu falei, esse sinal aqui que a gente falou de atribuir valor, barra buscar valor, agora vocês vão entender melhor, que é o de desreferenciação. E o que é essa desreferenciação? Ela é como se fosse o seguinte, vamos usar, como aqui, ó, o printf, ele vai mostrar o que está guardado em A, que é 5. E se eu quiser ver o que está guardado em PTR? Ele vai mostrar esse número esquisito, porque ele não entende o que está guardado lá, porque o que está guardado lá é um valor, uma faixa de memória, e não um valor inteiro, como propriamente dito em A. Então, o que é que a gente faz? Porque já que o nosso ponteiro está apontando para o endereço de memória de A e A tem 5, o que é que a gente pode fazer? É usar a desreferenciação. O que isso significa? A gente vai pegar o nosso ponteiro, vai ler o endereço de memória que está dentro desse ponteiro e vai lá para esse endereço de memória e ver, o que é que está guardado nele. E vou lá, é 5. Vou mostrar com desenho. Quando a gente bota aquele sinalzinho, asterisco PTR, o que é que o nosso printf faz? Ele vai, primeiro, olhar o que tem dentro de PTR, que é, nosso PTR compreende essa faixa de memória. Ele vai olhar e diz, dentro do nosso PTR tem essa faixa de memória aqui, ó, 0, 0 não, A04. Então, o que é que ele faz? Com esse sinal, ele está pedindo para ir lá nesse valor nesse endereço de memória. Ele vai, e como ele sabe que é um inteiro, que a gente declarou que o nosso ponteiro é de inteiro, ele sabe, um inteiro é 4 bytes. Então, eu vou de A04 até a A08. Eu vou identificar qual valor está lá dentro e devolver para quem me pediu. Então ele faz esse processo, vem aqui e vê, o valor é 5. Então ele devolve e a gente tem o nosso resultado na tela. Basicamente, essa é a parte básica do que é o ponteiro. A gente vai em um endereço de memória e vê qual é o valor que está lá dentro. Ainda pode parecer que não tem muitas utilidades, mas vou mostrar um pouco do porquê a gente usa ponteiro mais na frente. Mas, dando um pouco da prévia, a gente pode usar o ponteiro, pois como ele acessa o endereço de memória, a gente pode fazer operações nesse endereço de memória sem precisar acessar a variável propriamente dita, apenas o ponteiro. Então, caso eu venha aqui e diga que, venha lá, como eu tinha falado, pode atribuir valor, então sempre que a gente for atribuir valor ou buscar o valor do ponteiro, a gente vai usar esse sinal. Então, se eu disser assim, PTR igual a 5 não, a 10. E se eu botar para printar tanto a variável de 10, ou a PTR e A, ambos vão ser 10. Por quê? Se, ó, hum, como eu falei, o sinal de desreferenciação ele vai direto no endereço de memória que a gente colocou dentro do nosso ponteiro. Então, quando a gente faz ponteiro é igual a 10, ele vai ver, tem um sinal de referenciação. Então, eu vou acessar esse endereço de memória, vou lá nesse endereço de memória, vejo a faixa que ele como é um ponteiro de inteiro, ele vai cobrir a faixa de 4 bytes, e lá eu pedi para alterar o valor para 10.
Então ele pode fazer tanta alteração, tanto ler o valor, e nesse caso a gente vai fazer a alteração, e dizer que o valor que a gente quer agora é 10. Então, quando a gente for acessar novamente, como a gente acessou no printf, tanto A foi modificado, porque A compreende esse endereço de memória, e o valor de PTR, porque PTR aponta para o nosso valor de A, e o nosso valor de A é 10. Então, por isso, a gente conseguiu modificar o valor tanto de PTR, que né, não modificou o valor de PTR, mas quando a gente acessa PTR, o valor foi modificado, porque a gente modificou o valor de A. Então, a gente usa ponteiro basicamente para isso, para a gente conseguir alterar as variáveis sem alterar ela em si, e sim apenas uma referência para o endereço de memória dela. E a gente vai entender as utilidades dela no próximo vídeo.